Amém. Queridos, boa noite a todos. Você pode se sentar. Gente, que alegria poder estar aqui e servir essa igreja tão linda, tão especial. Uma igreja que eu, minha família, a igreja que eu pastoreio, temos muito respeito. Quem me conhece de perto, as pessoas que têm contato comigo, sabem o quanto eu admiro e respeito pastor Raimundo Donato, pastor Ricardo, e sempre que venho aqui sou ministrado pelo Espírito Santo, sempre, todas as vezes. Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui, há mais ou menos 6, 7 anos atrás, eu me sentei bem ali no meio, fiquei hospedado em uns apartamentos que tem aqui atrás, e naquele dia, muita coisa do que eu estou vivendo hoje no meu ministério foi plantado dentro de mim naquela noite. Então é uma alegria poder servir vocês. Quero também dizer que eu vim acompanhado de 2 discípulos, o Ítalo e o João, estão ali, vieram me acompanhando. Eu sempre gosto de viajar, eu gosto mais de viajar com a minha esposa. Ela não veio. Eu trouxe meus amigos aqui, mas são amigos preciosos, discípulos fiéis. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu nunca ministrei essa palavra em lugar nenhum. A gente que é pastor de igreja local, muitas vezes, talvez a maioria das vezes, quando eu ministro fora, eu ministro algo que eu já ministrei na igreja local. No entanto, a palavra que eu vou ministrar aqui hoje, eu nunca ministrei ela. E eu pedi a Deus, eu disse: Deus, eu quero que o Senhor me dê uma palavra que faça sentido para as pessoas que vão estar naquela noite. E eu não tenho dúvida nenhuma de que essa é uma palavra do Espírito Santo para nós. Amém? Então pegue a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Mesmo sentado, mas eu quero que você acompanhe, eu quero que você olhe para a sua Bíblia, pegue uma caneta aí, ou então o teu bloco de anotações, e risque, sublinhe, vá fazendo as anotações que você sentir. Gente, se tiver alguém aí, e do seu lado tem um lugar vazio, uma cadeira vazia, sinaliza assim com a tua mão, por favor. Olha aqui. Então quem está lá atrás, olha essas pessoas com as mãos levantadas aí. Pronto, então corra e se assente aí do lado. Tá bom? Aqui na minha frente eu estou vendo uma cadeira vazia. Ali, olha lá, o povo está com a mão levantada. Amém. Posso ler? Vamos lá? Eu vou esperar todo mundo se sentar para que eles também possam acompanhar a leitura. Levanta a mão, por gentileza, até que a pessoa chegue do seu lado, vai ajudar bastante. Isso, coloca no copo. Ok, ainda tem uma pessoa com a mão levantada ali, outra aqui, outra ali. Ok, então tudo bem. Vamos lá, Ezequiel capítulo 22, versículo 30 diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Eu vou repetir. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Queridos, olhe para cá, por favor. 2 coisas chamam a minha atenção nesse texto. Uma me encanta, a outra me preocupa.
Escute, duas coisas chamam a minha atenção nesse texto. Uma me encanta profundamente, a outra me preocupa muito. Primeiro, o que me encanta? Me encanta essa ideia de um Deus soberano procurando homens mortais. Alguém aqui entre nós tem dúvida da soberania de Deus? Calvinista ou arminianista se encontram num ponto: Deus é soberano, não tem o que discutir. Mas veja se não é encantador isso: um Deus soberano procurando homens mortais. E aí a gente vai entender por que Deus teve que virar um homem. Por que Deus virou um humano? Mas isso é uma outra mensagem. Quem já me escutou sabe que eu caminho por esse trilho em quase todas as minhas ministrações. Então isso me encanta muito. Um Deus soberano, todo-poderoso, querendo realizar algo na terra, e Ele procura por homens mortais. Mas tem uma coisa que me preocupa, e você já deve desconfiar o que me preocupa. Me preocupa um Deus que não achou ninguém. Isso me preocupa. E por que me preocupa? Me preocupa principalmente pelos versos 26 e 27 e 28, que antecede o verso 30. Eu quero que você leia comigo. Os versos 26, a partir do 26, diz assim, o 22, capítulo 22, verso 26. Os seus sacerdotes, diga comigo, sacerdotes. Verso 27. Os seus príncipes, diga comigo, príncipes. Verso 28. Os seus profetas, diga comigo, profetas. Olha aqui para mim. Haviam sacerdotes, príncipes e profetas. E Deus não achou ninguém. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou um sacerdote. E você sabe o que isso quer dizer? Nada. Absolutamente nada. Porque nesse texto eu descubro que em meio a um sistema que falava sobre Deus, Deus não encontra ninguém que estivesse diante da sua face. Porque essa palavra no hebraico, e busquei alguém que estivesse diante de mim, essa palavra é aquela mesma palavra que vai aparecer em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face. Em meio a um sistema que discorria sobre Deus, que palestrava sobre Deus, que fazia conferências sobre Deus, Deus não acha ninguém, Ricardo. E a isso me preocupa. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, tem um texto que nós, cristãos evangélicos, usamos muito esse texto para os de fora. O que é que diz lá em Apocalipse 3, 20? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E aí a gente diz o quê? Para aquele que não conhece Jesus: ó, Jesus está à porta do teu coração batendo e você precisa abrir. Beleza. Num contexto aplicativo até que vale essa abordagem. Mas se você for fazer um estudo mais apurado e aprofundado, você vai descobrir que esse texto está dentro de um contexto. E qual é o contexto? Jesus está batendo a porta de uma igreja. Qual é a igreja? A igreja de Laodiceia, que tipologicamente representa uma igreja do fim. Veja se isso não é preocupante. Porque a ideia que o texto me passa é: Jesus está do lado de fora e eles estão cultuando um Jesus que não está presente na reunião. Eles estão pregando sobre alguém que não está presente. Em João capítulo 4, pegue a sua Bíblia em João capítulo 4. Esse texto é muito interessante.
João capítulo 4, versículo 25. Olha o que diz aqui. João capítulo 4, verso 25. Diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Você sabe quem está falando isso aqui? É a mulher samaritana. Olha aqui, ela está diante de Jesus, e ela está dizendo para Jesus: eu sei que vai vir o Cristo, eu conheço a história do Cristo. E ele disse: pois é. E ela disse: sim, eu conheço a história dele. Ele disse: pois é, você conhece a história do Cristo, mas você não conhece o Cristo da história. Será que nós realmente conhecemos o Cristo da história? Ou será que nós temos nos empenhado em conhecer apenas a história desse Cristo? Então isso me preocupa. Em meio a um sistema que falava sobre Deus, Deus não achou nenhum homem. Sabe qual é a verdade? É que no meio de sacerdotes, no meio de profetas, no meio de levitas, sabe o que foi que Deus não achou? Deus não achou um homem de verdade. Então surgiu a primeira necessidade de uma conferência cujo título era Homens de Verdade. E Deus procurou na terra habitada alguém que pudesse fazer uma conferência. Deus disse: olha, eu quero fazer algo na terra e eu preciso de homens de verdade. Eu quero homens de verdade. E não havia um homem de verdade. Em meio a tantos profetas, em meio a todo um sistema religioso, em meio a toda uma estrutura, não havia um homem de verdade. E eu perguntei ao Espírito de Deus, antes de vir para cá, precisamente 2 dias antes de estar aqui com vocês, eu perguntei ao Espírito: quem Deus estava procurando aqui nesse texto? Eu sei que ele procurava um homem de verdade, mas me dá características dessa pessoa. E aí o Espírito Santo falou 3 coisas comigo, as quais eu quero compartilhar contigo agora. Primeiro, Deus não encontrou aqueles dias um homem que se responsabilizasse. Isso aqui é muito sério. Deus não achou um homem que se responsabilizasse. Está aí uma marca de um homem de verdade: o senso de responsabilidade. Você sabe quando eu percebo que eu estou diante de um homem de verdade? Quando ele chega para mim e diz assim: pastor, eu estou passando por uma crise. Eu vou criar uma situação aqui, hipoteticamente. Eu estou passando por uma crise, pastor, no meu casamento. E eu pergunto para ele: quem é o responsável? A resposta dele vai me dizer se ele é um homem de verdade. Pastor, eu estou passando por uma crise e culpado é a minha esposa. Aí eu sei que eu não estou diante de um homem de verdade. Tem algum homem de verdade aqui entre nós? O homem de verdade, ele se responsabiliza. Para eu saber se você é um homem, eu não quero saber a sua idade, eu quero saber a sua postura. Não é a sua idade que vai mostrar para mim se você é um homem de verdade, mas a sua postura. Cá entre nós, gente, eu só tenho 35 anos de idade, acabei de fazer 35, mas nesses poucos anos de vida, eu já encontrei homens de 18 e meninos de 40. Outro dia uma pessoa na casa dos 40,
quase 50, mais para 50 do que para 40. Ele veio conversar comigo. E ele passando por uma crise no ministério, passando por uma crise no casamento, passando por uma crise em todas as áreas. E quando eu perguntava a ele sobre o porquê, ele sempre responsabilizava outros. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo e disse: ele tem quase 50 anos, mas ele ainda não é um homem de verdade. Por coincidência ou não, essa semana, o meu filho, eu tenho 2 filhos, e um deles sempre tem uma atitude lá em casa que ele sempre toma e eu sempre corrijo. E essa semana ele fez. Eu cheguei para ele e disse: meu filho, eu vou te disciplinar agora, porque você fez isso. E o outro disse assim: pai, não foi ele, foi eu. Quando eu olhei assim para aquele menino, ele se tremia. Pai, não foi ele, fui eu. E disse: meu Deus, essa criança está tendo uma atitude de um homem de verdade. Você pode aplaudir Jesus. Você sabe qual foi a primeira disfunção do homem caído? Você sabe qual foi o momento que o homem deixou de ser um homem de verdade? Eu vou te mostrar na Bíblia qual foi o momento que Adão deixou de ser um homem de verdade. Porque Deus fez ele um homem de verdade. Mas houve um momento na vida de Adão que Adão deixou de ser um homem de verdade. E foi a primeira disfunção do homem caído. Pegue sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 12. Vamos lá, rapidinho. Gênesis capítulo 3, versículo 12. Gênesis 3, versículo 12. 3. Gênesis capítulo 3, versículo 12. Então disse o homem. Aqui já não era mais um homem de verdade. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Em outras palavras, o que Adão está dizendo? Eu não sou responsável por isso. Isso aqui não é responsabilidade minha. Aqui, eu sinceramente não acredito que Adão deixou de ser um homem de verdade porque ele errou. Porque outros homens na Bíblia erraram e se arrependeram. Davi e tantos outros. Mas eu entendo que Adão deixou de ser um homem de verdade quando ele não se responsabiliza. E nós sabemos que Jesus é o contraponto do homem caído. Por isso que o apóstolo Paulo chama de o segundo Adão. Gente, eu preciso da tua atenção aqui, porque esse entendimento é muito importante. Qual a diferença entre Adão e Jesus? Jesus veio mostrar para nós como um homem de verdade tem que se posicionar. Pastor Ricardo me disse isso certa vez, eu nunca esqueci. Quem é Jesus? Jesus é o Deus que nós precisamos conhecer, mas Ele é também o homem que eu preciso me tornar. Então quem é Jesus? Jesus é a resposta de como um homem de verdade tem que viver. Isaías capítulo 6, tem uma passagem lá que diz assim: então ouvi uma voz do céu que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Existe uma coisa na Bíblia que a gente chama de lei da dupla referência. O que é a lei da dupla referência? É quando um texto bíblico está se referindo a duas pessoas simultaneamente, certo? Nesse texto de Isaías, o texto está se referindo ao próprio Isaías, mas é também uma profecia messiânica.
O texto está se referindo sobre Jesus Cristo. Quando na eternidade, quando nos céus nasce uma necessidade, quem nós iremos enviar? O que é que Jesus Cristo disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas eu imagino naquele momento o anjo dizendo assim: mas Jesus, você não criou esse problema. E aí eu imagino Jesus dizendo assim: eu não criei esse problema, mas eu serei a solução para esse problema. Você sabe quem é um homem de verdade? É um homem que, apesar dele não ter sido parte do problema, ele decide ser parte da solução. Talvez o problema que você está vivendo, você não criou, mas você é a resposta de Deus para resolver esse problema. Aí a gente precisa fazer a diferença entre culpa e responsabilidade. Eu não estou dizendo que você tem que se culpar. Eu não estou dizendo que o problema que você vive, seja em qualquer esfera da tua vida, seja culpa sua. Eu estou dizendo que é responsabilidade sua. Qual a diferença de culpa e de responsabilidade? Simples. Jesus foi culpado pelo pecado humano? Sim ou não? Mas Jesus foi responsável pelo pecado humano? Sim. Eu não estou te dizendo que você é culpado. Eu estou te dizendo que um homem de verdade, ele é parte da solução, ainda que ele não tenha sido parte do problema. Isso é um homem de verdade. Aí eu pergunto: quantos homens de verdade eu tenho aqui nessa noite? Então, você é responsável pela sua família, você é responsável pelo seu ministério. Eu consigo ouvir alguém dizendo assim para mim: pastor Ribinha, mas tem um problema, pastor Ribinha, eu não sou o pai da minha casa, eu sou o filho da minha casa, então isso é responsabilidade do meu pai. Querido, eu não estou perguntando se você é o pai, eu estou perguntando se você é um homem. A pergunta não é se você é pai, a pergunta é se você é homem. Tem algum homem aqui entre nós? Um homem de verdade? O homem de verdade se responsabiliza. Ele diz: olha, eu sei que eu não criei isso, mas eu vou ser a solução para tudo isso. Jesus vai dizer o segredo da vida dele. Qual foi o segredo da vida de Jesus? Uma passagem nas Escrituras que diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, que é leve e é suave, porque eu sou manso e humilde de coração. Entenda as expressões que Jesus está usando. A palavra surra, a palavra cansado no texto: vinde a mim todos vós que estáis cansados. A palavra cansado no grego não é cansado, é surra. Vai buscar qualquer texto no original, você vai ver que essa palavra cansado é surra. O que tem a ver surra? O que tem a ver surra com fardo? Vou te explicar. Jesus está usando uma linguagem que tinha muito sentido para aquele povo. Ele está falando da técnica para amansar um boi. Haviam 3 tipos de bois naquela época. Havia o boi brabo, selvagem. Havia o boi lerdo, e ele era lerdo por conta de algumas situações, inclusive de doenças. Havia o boi selvagem, brabo, e o boi lerdo. Mas havia um outro tipo de boi, que ele era chamado de boi manso. Por isso que ele vai dizer: eu sou manso. Por isso que ele vai usar no texto: tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que é jugo? Jugo é aquela canga que é colocada no pescoço do boi. Tu vai entender o texto agora, plenamente. E eu falando isso outro dia, uma pessoa que trabalha
com fazenda, ele disse para mim: pastor, continua sendo até hoje a mesma estratégia. Quando eles queriam amansar um boi, eles usavam duas técnicas. A primeira técnica era bater no boi. A segunda técnica era botar uma sobrecarga sobre o boi. Eles colocavam uma sobrecarga sobre o boi, para que o boi aprendesse a dosar sua energia. Primeiro, por favor, não confunda alguém manso com alguém lerdo. Havia o boi manso e o boi lerdo. Não confunda mansidão com lerdeza, com lentidão. Porque quando a gente fala de manso, a gente logo pensa numa pessoa lenta. Você consegue imaginar uma pessoa que, assim, minha filhinha, vai lá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Que manso, não é verdade? Mas você consegue imaginar um homem que tira um cinto, que pega um manguá e sai derrubando mesa e dizendo: seus hipócritas, raça de víboras, vocês estão fazendo a casa do meu pai um lugar de negócios? Você consegue imaginar essa pessoa mansa? Pois foi esse homem que disse assim: eu sou manso. Porque o que significa manso? Manso é alguém que sabe dosar a sua energia. Ele sabe a hora de ser intenso e a hora de ser paciente. E Jesus era esse homem. Ele disse assim: olha, sabe por que a vida está batendo em vocês? E vocês vão apanhar da vida, porque vocês não aprenderam uma coisa que eu aprendi. Eu quero dizer para vocês todo o meu segredo. Eu sou manso e humilde. Eu sou humilde. Filipenses 2,5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, até a morte de cruz. Jesus vai dizer que o segredo da vida dele era: eu sou humilde. Agora olha aqui para mim. Você sabe o que significa humilde? A palavra humilde vem do grego tapeinos. Tapeinos. De onde vem a palavra tapete. É a mesma palavra. A mesma palavra para humilde é a mesma palavra para tapete. Tapeinos. Que significa pés no chão. Diga comigo, pés no chão. Se você for procurar a palavra humilde no latim, você vai perceber que ela é uma palavra composta. Humus e ildes. Humus é o que? Terra. Humus, terra. Ildes, pés. Ide por todo mundo, pés. Então a palavra humilde literalmente significa pés na terra. No hebraico significa o quê? Pés no chão. No latim significa o quê? Pés na terra. Agora o interessante é que, estudando, eu descobri uma coisa. Isso é muito importante. Eu descobri que a palavra humilde não era uma palavra literal. Não. Ela era uma expressão coloquial. E quando a gente lê uma expressão coloquial como sendo literal, a gente vai ter um problema de interpretação. Vou te dar aqui alguns exemplos. Olha, fulano de tal entrou pelo cano. Entrar pelo cano é uma expressão literal? É uma expressão o quê? Coloquial. O que significa? Se deu mal. Olha, rapaz, o fulano de tal era tão jovem e bateu as botas. O que é bater as botas? Bater as botas é isso aqui? Bater as botas é o quê? Ele morreu. Gente, isso é demais. A palavra humilde era uma expressão coloquial. Por que ele era coloquial? Porque quando o agricultor começava a trabalhar, ele começava a trabalhar descalço. Só que aí ele crescia, comprava um boi, uma carroça, e ele crescia. E era comum, de tempo em tempo, alguém dizia para ele assim: ó fulano, humildade, hein? Sabe o que é humildade? Lembra como você começou. Lembra a tua origem. Diga-se comigo: lembra a tua origem. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ele: lembra a tua origem.
Então quando Jesus Cristo diz assim, eu sou humilde, sabe o que ele está dizendo? Eu sei a minha origem, e esse é todo o meu segredo. Uau! Agora qual é a origem dele? Qual é a origem dele? Tem um adolescente aqui entre nós, me arruma um adolescente aqui. Esse menino aqui é adolescente aqui. Vem cá, menino. Você não é adolescente? Tu tem cara de adolescente, vem cá. Vem cá, sobe. Vem cá, moço. Esse adolescentezinho aqui. Tem não, 50? É não, 40, tem não. Olha aqui. Gente do céu, fica comigo, por favor. Humilde significa o quê? Eu sei a minha origem. Lá no Gênesis, Deus fez todas as coisas. E a palavra lá é criou. E criou Deus os céus, criou os luminares, os vegetais, criou o homem. Está lá no Gênesis, criou. E essa palavra criar é a palavra hebraica bara. O que é bara? Bara significa eu criei do nada. Eu criei do nada. E Deus criou tudo do nada. Quando chega no homem, Ele vai usar uma outra palavra. Quando Ele faz o homem do pó da terra, diz a Bíblia que Ele criou bara. Te deita aqui por gentileza, menino. E aí a Bíblia diz que Deus pegou o homem. Eu fico imaginando, Ele pegou assim, fez a orelha, acho que não tão grande como essa daqui. Era melhor no início, na origem era tudo mais bonito. Foi mal, desculpa aí. E aí Ele foi fazendo o homem, criou. Escuta, pastor Leonardo. Mas quando a Bíblia diz, façamos o homem, essa palavra não é mais bara. Quando Ele sopra no homem o seu fôlego, a palavra no hebraico é uma palavra chamada asa. E tu sabes o que significa asa? Significa aquilo que sempre existiu. Aquele que sempre existiu. Ele tem nome, Ele tem sobrenome, Ele é Jesus Cristo. Ele sempre existiu. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por Ele e subsistem nele. E aí Ele sopra em Adão. Ele soprou em Adão. Asa. Naquela hora acontece algo. Escute, olha aqui para mim. Pela primeira vez na história da raça humana, o homem vai colocar os seus pés no chão. O que é que significa humilde? Pés no chão, que é uma expressão coloquial que significa o quê? Eu sei a minha origem. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vim dizer para vocês que um homem de verdade age como Adão antes da queda. Eu vim dizer a vocês que a minha origem é como Deus criou o homem. Essa é a minha origem. Eu sei a minha origem. Lá no Apocalipse 2:5 diz assim: lembra-te onde caíste, arrepende-te e volta. Onde foi que nós caímos? Todos nós caímos juntos, em Gênesis capítulo 3. E o que Jesus veio fazer? Jesus veio dizer para nós como que o homem de verdade tem que viver. O homem de verdade sabe a sua origem. Você não é uma alma em um corpo, você é um espírito. Você possui uma alma e você habita em um corpo. Você é de Deus. O homem de verdade, ele funciona como antes da queda.
Antes da queda o homem era responsável. Depois da queda o homem não é mais responsável. E todas as vezes que alguém não se responsabiliza, ele está manifestando o homem caído. Você conhece aquele texto que diz: o cair é do homem e o levantar? Eu vou falar a primeira parte, você vai repetir a segunda. O cair é do homem e o levantar? Me mostra na tua Bíblia onde é que isso está escrito. Até o final da conferência você vai ter essa missão. Procure na Bíblia onde isso está escrito. Você sabe o que a Bíblia diz? Provérbios 24:16. Tu tens coragem de ler? Então abre aí. Provérbios 24:16. Sabe o que diz aí? 7 vezes cairá o justo e se levantará. 7 vezes cairá o justo e se... Deixa eu te dizer, Deus te fez responsável, meu irmão. O cair é do homem e o levantar também. O homem que decidiu cair tem que decidir se levantar. Pare com essa conversa besta. Uma vez eu encontrei uma pessoa que estava afastada do evangelho, e aí eu pregando para ele, ele disse: não, pastor, eu sei que eu vou voltar, até porque eu estou protegido naquela palavra que diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Eu sei que quando Deus quiser Ele vai me levantar. Eu disse: amigo, para começo de conversa, Deus não queria nem que tu tivesse caído. Então cria vergonha e te torna um homem de verdade. Te responsabiliza, vai para Jesus, te reconcilia, cuida da tua família, seja homem de verdade, macho. Tem algum homem de verdade aqui entre nós? Homem de verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Na parábola do bom samaritano, essa parábola ela me inspira demais. Jesus está fazendo uma crítica. Tem um homem que ele está ferido na beira de um caminho. Ele foi ferido, esse homem. Esse homem foi machucado. Mas você já percebeu que a crítica do texto não é para com o ódio, Ricardo, daqueles que feriram aquele moço? Não é essa a crítica. Qual é a crítica que Jesus está fazendo? A um sistema que produziu um sacerdote e um levita, 2 homens que estão saindo de dentro de um templo, e eles olham aquele homem ferido à beira de um caminho, e eles não se responsabilizam. Eles dizem assim: isso não é responsabilidade nossa. Quem disse que não é responsabilidade sua? Tudo o que acontece nessa cidade é responsabilidade da igreja. Onde houver um homem ferido nessa rua, é responsabilidade nossa. Onde tiver uma família sem ter o que comer, é responsabilidade nossa. Onde tiver um casamento em crise, é responsabilidade nossa. Jesus está criticando 2 homens que não se responsabilizaram. Sabe por quê? Porque o maior inimigo do amor não é o ódio. O maior inimigo do amor é a indiferença. Jesus não está criticando o ódio dos que feriram, mas a indiferença dos que podiam. E a gente pode. Jesus está criticando isso. O homem de verdade, ele olha para a sua cidade e ele diz: isso aqui é responsabilidade minha. Irmão, eu nunca vou pregar sem tocar nesse ponto, porque essa é a minha grande paixão. Tudo que eu faço é ensinar a igreja do domingo a ser igreja na segunda, porque a religião nos ensinou a ser igreja no domingo. E como ser igreja na segunda? Ser um microfone na boca, na mão, ser um instrumento. Como ser igreja? Ricardo, tu sabes qual foi o momento que eu me senti mais igreja nessa viagem que nós fizemos agora em Taubaté? Eu e Ricardo fizemos uma viagem e conhecemos pessoas maravilhosas, homens de Deus, que ministraram profundamente na vida da gente. Eu ouvi o Ricardo pregando, eu preguei, o
Rodolfo Abrantes e outras pessoas por lá pregaram, e foi muito bom. Mas eu quero ser honesto com vocês. O momento, meu amigo, que eu me senti mais igreja foi na porta daquele hotel, 1h da manhã mais ou menos, com aquele homem. E você sabe o que eu estou falando. Ali eu me senti igreja. Mas isso, a gente poderia dizer, não, isso não é responsabilidade nossa. A gente acabou de pregar, nós estamos pregando há 2 dias aqui. Querido, todo homem de verdade, ele se responsabiliza. Nós temos um garoto na nossa igreja que ele disse assim para Deus, e ele está espalhando isso no bairro dele. Isso está gerando um efeito assim, extraordinário. Ele disse, a partir de hoje, ninguém morre aqui nesse bairro. Uma mulher ficou endemoniada e correu para pegar uma faca. Ela ia se matar, e ela não conseguiu se matar. E aí chamaram ele, e ele disse para ela, a senhora tem muita sorte. Ela disse, por quê? Porque a senhora mora nesse bairro aqui. Só tem muita sorte. Só tem muita sorte. Porque, senhora, ninguém mais morre nesse bairro aqui. Esse menino tem 20 anos. Agora tem 20 anos. Um garoto. A gente precisa de pessoas que se responsabilizem. Ontem uma pessoa me chamou. E ele é um homem extremamente racional, extremamente concentrado nas coisas. Cara que se planeja muito para fazer alguma coisa. E ele me chamou ontem e disse assim, pastor, eu quero te dizer que está ficando difícil andar contigo. Eu disse, como assim? Ele disse, está ficando muito complicado. Porque tu te lembras que eu tinha te falado que o meu sonho era ir embora daqui? Porque essa cidade não proporciona crescimento para ninguém, para os meus filhos, eu queria ir embora. Pois é, eu lembro. Pois é, pastor. E eu tô agora com um sentimento que eu estou com medo. Eu disse, qual é o sentimento? Eu estou amando essa cidade de uma maneira extraordinária. Eu estou me responsabilizando. Eu passo na rua, pastor. É aquele moço que veio aqui e conversou com o senhor, aquele barbudinho. Ele queria ir embora em Pinheiro, ele queria morar em Portugal, ele queria morar em qualquer lugar do mundo, e ele tem condição de fazer isso. Mas ele entendeu que as feridas daquela cidade, que ele é responsável por aquela cidade. Eu segurei a mão dele e disse, você está virando um homem de verdade. O homem de verdade, ele é responsável. Uma outra característica de um homem de verdade. Eu perguntei ao Espírito Santo, quem que o Senhor está procurando em Ezequiel 22:30? Ele disse, eu procurei um homem que estivesse mais preocupado com a aprovação dos céus do que com os aplausos terrenos. Meu Deus. Se você for ler o contexto de Ezequiel, você vai perceber que a Bíblia vai dizer que os profetas daqueles dias profetizavam para agradar as pessoas. Ou seja, eles eram profetas populares. Eles eram populares. E aí eu vou lembrar de um moço chamado Nicodemos. João capítulo 3, Jesus encontra um homem chamado Nicodemos. Jesus Cristo disse a eles, Nicodemos, tu tens que nascer de novo. Agora, querido, tu sabes quem era Nicodemos? Olha aqui. A palavra Nico significa, Nico, de onde vem Nike, significa conquistador. E Demos, de onde vem democracia, significa povo. A palavra Nicodemos significa aquele que conquistou o povo, aquele que conquistou as pessoas. Então sabe o que Jesus está dizendo? Você conquistou as pessoas, mas você não conquistou o meu reino. Querido, nem todos aqueles que a terra está aplaudindo, os céus estão aprovando. E Deus está procurando um homem, uma pessoa, um homem que esteja mais preocupado com a aprovação dos céus do que com os aplausos da terra. A nossa geração está cometendo um erro grave. A nossa geração está medindo o ministério de um homem por quantos K ele é no Instagram.
cá entre nós, se as mídias sociais deixassem de existir, muitos ministérios acabariam nesse exato momento. Muitos dos ministérios que nós temos hoje, se as mídias sociais deixassem de existir, eles acabariam. Você sabe quando que Davi começa a cair? E a gente sabe que Davi viveu um momento da vida dele difícil. Eu confesso a você que eu já senti vontade de rasgar 2 páginas da Bíblia. Eu senti, fundo do meu coração, que foi o adultério e o homicídio de Davi. Gente, arranca essas 2 páginas e me diz se não é uma história perfeita. Mas sabe por que Deus colocou isso? Porque nós gostamos de heroizar os humanos, e Deus faz o contrário. Deus humaniza os heróis. Deus coloca nas escrituras as fraquezas dos homens para mostrar que eles são homens. Por isso está lá. Mas por que ele cai? Quando que ele cai? Quando ele se preocupa mais com os aplausos terrenos do que com a aprovação de Deus. Davi cai no auge da sua carreira. Ele cai quando ele se torna o cara mais admirado de seus dias. Agora, admirado por quem? Essa é a pergunta. Davi cai quando sua imagem pública crescia assustadoramente. E é aí que Davi cai. O que é mais importante para nós? A nossa imagem pública? O que as pessoas pensam sobre nós? O que os céus pensam a nosso respeito? Por isso Paulo disse: procura apresentar-te a Deus aprovado. Saul um dia chega para Davi e diz assim: quem é você? Quando Saul pergunta quem é você, isso denuncia que Davi não era um homem conhecido pelos homens, mas era conhecido pelos céus. Quando ele se torna conhecido pelos homens, ele esquece a face de Deus. A tragédia de Davi é quando ele abandona a sua harpa. Não abandone a sua harpa. Havia uma profecia aí em Deuteronômio capítulo 17 sobre o rei de Israel. Então o Davi, essa profecia era sobre ele. E essa profecia dizia que o rei não poderia ter cavalos, muitas mulheres, muito ouro e muita prata. Por quê? Todos os reis vizinhos a Israel tinham muitos cavalos, porque quanto mais cavalos, mais segurança. Diga comigo, segurança. Só que Deus sempre quis que a segurança do seu rei não estivesse nessas coisas, mas nele. E aí Davi começa a ser pressionado pelo povo, e a Bíblia diz que Davi começa a ter muitas mulheres, muitos cavalos, muito ouro. E é exatamente quando ele esquece a sua dependência de Deus. Coincidência ou não? Qual foi o pecado de Uzias? Aquele Uzias, rei, que cresce, e Deus abençoa, e ele prospera. Mas no meio de tanta prosperidade, de tanto crescimento, de tanta bênção de Deus, um dia ele entra no templo, e ele de maneira independente, escute, irmãos, ele podia ser rei, mas dentro de um templo quem manda é um sacerdote. E ele não entendeu isso. Ele entrou no templo e ele sacrificou. O que acontece com ele? Ele fica leproso. Você sabe qual é a lepra da liderança? A independência de Deus. A lepra da liderança é a independência de Deus. E nunca foi tão fácil ser independente de Deus como no século 21. Nunca foi tão fácil. Nunca fomos tão tentados a sermos independentes de Deus como no século 21. Você sabe qual foi o pecado de Sansão? Coincidência ou não? Qual foi o pecado de Sansão? O mesmo de Adão, o mesmo de todos que eu citei. Diz a Bíblia: e Sansão se levantou como das outras vezes, mas não sabia Sansão que agora o Espírito de Deus não estava mais com ele. Então é mais ou menos assim.
E se levantou Sansão como das outras vezes. Ou seja, Sansão fez aquilo tantas vezes ele fez aquilo, que ele pensou assim: eu aprendi a fazer, eu sei fazer, eu sei tanto fazer, Deus, que fica aí para te ver, eu vou fazer sozinho. Qual foi o pecado de Sansão? Ele pensou que ele podia fazer sozinho. Cara, você não pode fazer sozinho. Eu não posso fazer sozinho. Diga para quem está do seu lado: você não pode fazer sozinho. Você não pode fazer sozinho. Eu não posso fazer sozinho. Resultados geram aplausos, mas não gera aprovação. Deus está procurando homens que se preocupem mais com a aprovação dos céus do que com o aplauso da terra. Se Deus encontrar um homem assim, Deus encontrou um homem de verdade. E olha, gente, está difícil achar alguém assim nesses dias. Eu quero ser honesto com você, não está fácil. Achar um homem cujo seu interesse seja maior em agradar o céu do que impressionar a terra. Meu Deus, isso está muito raro. E se Deus pega um homem desse, não importa onde ele esteja, Deus vai fazer algo extraordinário através dele, porque tudo que Deus quer é um homem de verdade nas suas mãos. Muitas vezes a gente caminha debaixo de um engano. A gente pensa que Deus está procurando lugares. Teve a convocação do Maranhão agora. Uma coisa que Deus falou fortemente ao meu coração. Ele disse assim: meu filho, eu não trabalho com lugares escolhidos, eu trabalho com pessoas despertadas. Numa aldeia de índio, ou numa metrópole, ou em Imperatriz, ou em Pinheiro, em qualquer lugar, se Deus achar um homem de verdade, um homem cujo coração dele se preocupe mais com a aprovação dos céus do que com o aplauso da terra, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Então sabe qual é o segredo? Não é o que você vai fazer, mas quem você vai se tornar. Eu creio demais nisso. Irmão, eu não tenho viajado muito fora do Maranhão, mas tenho viajado algumas vezes fora do Maranhão. E o que eu estou falando aqui não é para ensoberbecer nenhum de nós, mas pelo amor de Deus, perceba que tem um cheiro de algo novo sendo iniciado aqui no estado do Maranhão. Muitos homens de Deus profetizaram, e a nossa geração está começando a ver o nível de presença que Deus está derramando no estado do Maranhão. É especial. Não fique assistindo tudo isso. Participe de tudo isso. Seja alguém que Deus vai usar. E a última coisa nessa noite que eu quero falar: um homem de verdade é um homem interessado no que os céus se interessam. Eu fiz uma pergunta, e a pergunta que eu fiz foi a mim mesmo. Eu perguntei assim: no fundo, qual é o meu interesse em tudo que eu estou fazendo? Porque, gente, o reino de Deus é muito exigente. A religião não é exigente. A religião nos avalia pelos resultados. O reino não. O reino é muito exigente. Meu Deus do céu. Não basta fazer, a gente tem que fazer com a motivação correta. Para a religião, basta você fazer. Você está tendo resultado, parabéns, você é o cara. Para quem? Para quem? Porque no reino não basta fazer, tem que fazer com a motivação correta. Jesus um dia chama Pedro, aquele clássico diálogo dele com Pedro. Pedro, tu me amas? O que é que Pedro diz? Eu te amo. E aí Jesus diz aqui sim: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Aí ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu te amo. Então vai, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Eu vou te dizer a interpretação que o Espírito de Deus colocou no meu coração sobre esse texto. Eu não tenho como te provar, a não sei por essa experiência que eu tive. Jesus me disse assim: meu filho,
Eu vou te dizer o que eu queria com Pedro. Eu queria o seguinte: Pedro, vem cá. Pedro, não tem ninguém, só tem nós dois aqui. Pedro, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Tá bom. Se você me amar, Pedro, pode ir e pode realizar o teu ministério. Ei, Pedro, vem cá. Pedro, tu tens certeza? Tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, se você me amar mesmo, Pedro, você está liberado. Pode seguir teu ministério. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Antes da gente fazer qualquer coisa, a gente tem que resolver uma questão. É por amor a Ele que nós estamos fazendo? Antes da gente sair fazendo as coisas e realizando as coisas para Deus, estou falando para Deus. Ele pergunta: é para mim, Pedro, o que você está fazendo? É para a minha glória. Eu fiz uma pergunta quando eu tinha 16 anos de idade. Eu me converti com 15. Mas eu confesso para ti que foi aos 16 que eu tive realmente uma experiência que transicionou minha história. Eu fiz uma pergunta que mudou a minha vida. E a pergunta foi: a eternidade realmente existe? Eu quero que você pense nessa pergunta. Porque, gente, se a eternidade não existir, o que é a vida? Sabe o que é a vida? A ânsia de ter e o tédio de possuir. Isso é a vida, isso é toda a vida. Se a eternidade não existir, o que é a vida? A ânsia de ter e o tédio de possuir. Será que nós realmente acreditamos nisso? Um dia Elias chegou, chamou Israel inteiro e disse assim: olha, eu quero resolver uma questão com vocês. Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Eu fui procurar essa palavra cochear no hebraico. E a palavra cochear significa manco. Manco. Coxo e manco já são palavras sinônimas, né? Não precisa nem do original. Mas no original ela é manco. Até quando vocês vão ficar mancos? Gente, você sabe quais são as duas características de um manco? O manco não tem firmeza. O manco não tem firmeza. E segundo, o manco não tem velocidade. Me disse, não são os dois problemas hoje que a gente enfrenta nas igrejas? Pessoas que não se firmam e aqueles que quando se firmam não conseguem desenvolver. São os dois problemas que todos os pastores têm. Tem algum pastor aqui entre nós? É o problema que eu tenho, que você tem. Gente que não firma e gente que quando firma não desenvolve. Mas aí Elias vai dizer: por que tem gente que não se firma no reino? E por que tem gente que não desenvolve? É porque no fundo não resolveu uma questão dentro de si. Eles têm dúvida. Sabe por que tem gente que não sai da igreja, irmãos? Tem gente que está doido de vontade de sair e tomar todas, da número 1 a 51. Tem gente que está doido de vontade de... Deixa eu te falar uma coisa. Se o Wesley Safadão tivesse hoje aqui na cidade, muitos dos que estão aqui não estariam aqui hoje. Misericórdia, mas é verdade. Para alguns isso não faz nenhum sentido, mas para outros não estariam aqui. Agora vamos ser honestos. Por que tem gente que não sai da igreja? Porque ele tem dúvida. Rapaz, se eu sair e vá que isso tudo que eles falam seja verdade, diabo, inferno, o fogo que não apaga, então é melhor ficar por aqui. Mas aí por que ele não avança aqui dentro? Porque ele tem dúvida. Será que isso é verdade? Esse negócio de céu. Então ele fica cocheando. Vamos resolver esse problema. O problema é: a gente realmente acredita nessas coisas que a gente fala aqui? Porque, irmão, se a gente não acreditar, não tem sentido isso aqui. Um dia, um pastor, gente, estava passando por um momento difícil na vida dele. E o que tem agora, isso está acontecendo demais com o pastor. É uma síndrome, como é que dá o nome? Burnout.
E esse homem, passando por uma depressão profunda, ele foi no teatro. Se vestiu lá de uma pessoa normal. Porque pastor parece que não é normal, né? Botou uma roupa normal, roupa de gente. E aí foi para um teatro e sentou bem na frente. E no teatro ele viu um ator ensinando. E aquele ator levou aquele homem às lágrimas. E aquele homem começou a chorar. Aquele homem começou a se quebrantar. E quando terminou aquela apresentação, ele foi até o ator, segurou a mão dele, deu um abraço e disse assim: amigo, muito obrigado, você fez tão bem para a minha alma. Ele disse: oh, beleza, isso aqui é o que eu sempre faço. Eu faço isso toda semana. E ele disse: pois é, deixa eu confessar uma coisa para ti, eu sou um pastor. E você sabe qual foi a última vez que eu chorei assim? Eu nem lembro mais. A última vez que eu chorei, meu Deus, você me emocionou, eu fui tocado profundamente. Me ajuda. Eu sou um pregador do Evangelho. E diferente de você, sabe o que eu tenho visto lá onde eu prego? Pessoas desatentas, distraídas, bocejando algumas vezes. Por quê? Que eu não consigo atrair as pessoas como o Senhor atraiu. E o ator disse assim: é muito simples. É simples. É porque nós, atores, falamos de fábulas como se fossem realidades. E vocês, cristãos, falam de realidades como se fossem fábulas. Você está dizendo misericórdia, mas fala a verdade, macho. Você realmente acredita nessas coisas? Um dia, na Inglaterra, um homem foi condenado à morte. E todo condenado à morte tinha direito a ter uma conversa com um capelão. E o capelão era ou um pastor ou um padre. E aí aquele homem estava lendo a Bíblia para aquele homem que ia morrer. E ele começou a ler aqueles textos que a gente fala na igreja: Deus, diabo, céu, inferno, anjo, demônio, recompensa, galardão, vida eterna. Esses textos que todo culto a gente fala. E ele começou a falar. De repente ele foi surpreendido pela mão do condenado, e pedindo ele de ler a Bíblia. E ele olhou para aquele homem. E aquele homem perguntou: amigo, você acredita no que você está me dizendo? Ele disse: é claro, eu sou um sacerdote. Ele disse: não, eu não estou perguntando se você é sacerdote. A pergunta que eu te fiz é: você realmente acredita no que você está me dizendo? Aí ele começou a gaguejar. E aí ele disse: amigo, deixa eu te falar uma coisa, cara, eu vou já morrer. Ninguém vai saber da nossa conversa. Agora, olha dentro dos meus olhos e fala para mim se você realmente acredita no que você está me dizendo aí. O homem ficou em silêncio. Ele disse: amigo, se eu acreditasse no que você está me dizendo, eu andaria a Inglaterra inteira em cacos de vidros, de joelho, só para salvar uma alma. Irmão, será que a gente realmente acredita nisso? Um dia, George Whitefield estava pregando. E onde George Whitefield pregava, uma fila gigantesca se instalava. E aí, o organizador do evento está lá passando, e a fila, e ele cumprimentando todo mundo. De repente ele passa por uma pessoa, e ele pensou: será que é que eu estou pensando? Aí ele volta e disse: vem cá, você é que eu estou pensando? Ele disse: não sei quem você está pensando. Você é o moço que escreve no jornal aqui da cidade? Ele disse: sim, sou eu. Mas o senhor não é ateu? Ele disse: sou ateu. Então não estou entendendo. Se o senhor é ateu, o que o senhor está fazendo numa fila para ouvir George Whitefield? Se você não acredita no que ele acredita, se você não crê no que ele prega. E aquele ateu disse assim: eu já ouvi George Whitefield outras vezes, e de todos os cristãos que eu vi, ele é o único que me transpareceu acreditar no que fala. Eu não acredito, mas ele acredita. E deixa eu te confessar uma coisa: dá gosto ouvir um homem que acredita no que ele fala. E é por isso que eu estou aqui. Eu quero ouvir esse cara pregando. Será que a gente realmente acredita nisso?
Isso faz sentido para nós. Que Deus me ajude. Que Deus me ajude. Que Deus me ajude. Porque eu sei que eu tenho muito caminho pela frente. Que Deus me ajude. Mas, irmão, eu vivo do jeito que eu estou vivendo, porque eu acredito no que eu estou falando aqui para vocês. Eu acredito que Deus quer fazer algo no Maranhão. Eu acredito. Eu acredito que Deus está separando homens e mulheres para esse tempo. Eu acredito nisso. Eu acredito que chegou o nosso tempo. Eu acredito que os céus está dizendo: Maranhão, levanta-te e resplandece, porque a glória de Deus está vindo sobre ti. Eu acredito nisso. Eu acredito. Desculpa, mas sabe por que tem homens que não estão prosperando o reino? Porque eles precisam parar e resolver algumas questões. Como Elias propôs para a nação, como Jesus propôs para Pedro. Tem questões mal resolvidas. Não sei se você está conseguindo me entender. Na convocação do Maranhão teve uma cena. Eu estava lá orando e alguns adolescentes vieram e me abraçaram. O pastor Raimundo Nonato recebeu uma palavra de Deus nessa hora. E ele disse assim: Deus falou para ele: o que está acontecendo aqui é para todo mundo, mas é muito mais para eles. É para a geração deles. O texto que eu li diz que Deus procurou um homem em favor de uma terra. Deus estava procurando um homem para outros que esse homem nem conhecia. Você já parou para pensar que Deus está te levantando e tem gente que você nem conhece que está esperando isso? Quando a convocação do Maranhão foi organizada, eu louvo a Deus pela vida do pastor Donato, pastor Ricardo e outros homens de Deus, porque acreditaram nesse projeto, porque parecia uma coisa muito louca. Reunir 217 cidades, pelo menos essa era a grande proposta, em um lugar, e logo uma cidade tão pequena como Pinheiro, tudo contrário. Mas eles acreditaram também. Quando terminou a conferência, gente, alguém que está aqui participou, levanta a mão. Gente, quando terminou a conferência, eu não sei se o pastor Raimundo Nonato falou para vocês isso, ou o pastor Ricardo, mas eu falei isso para eles. Quando terminou a conferência, um homem chegou para mim, um pastor chegou para mim, chorando, um grupo de 10, 12 pessoas, disse assim: pastor, eu sinto no meu coração que eu tenho que te contar isso. Ele disse: pastor, eu entreguei a igreja há uns 15 dias atrás, chamei a minha liderança, estava me sentindo incapaz, despreparado, e eu entreguei a igreja. Ele disse: eu não quero mais ser pastor. E eles disseram: tá bom, pastor, a gente vai receber a igreja, mas a gente quer lhe pedir uma coisa. Antes que o senhor realmente entregue de fato, vamos participar de um encontro que vai ter lá em Pinheiro. E ele disse: não, gente, eu não queria mais ir, eu quero fazer outra coisa da vida. Ele disse: não, mas só esse encontro, a gente lhe pede, é um pedido nosso. E ele disse: tá bom, eu vou. E ele foi. Ele disse que logo no primeiro dia, ressuscitou o desejo dele de voltar, fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, aqui Deus chamou para fazer. Mas aí no final, ele chamou a equipe e contou algo que ninguém sabia. Ele disse: pastor, eu acabei de contar para a minha igreja aqui, eu quero lhe contar isso. Pastor, eu vim para essa conferência só para atender o pedido deles, e na outra semana eu ia tirar a minha vida, eu ia me matar, pastor. Eu estou falando de um pastor que tem 2 filhos e tem uma esposa. Você tem noção do trauma que isso seria, Ricardo? Para essas 2 crianças, papai se matou. Quem é o culpado? A igreja que pressionava meu pai. Eu não sei qual é a leitura que esse garoto ia ter. Esse ano em Belo Horizonte, um pastor disse para a esposa dele: eu vou orar na igreja, meu bem,
ela está bom. E ele foi orar. Quando os irmãos chegam para a escola bíblica dominical, ele está pendurado no altar da igreja, em Belo Horizonte, no interior de Minas, na verdade no interior de Minas. E ele estava enforcado no altar da igreja. Se a convocação do Maranhão tivesse feito só isso, já teria valido a pena. Mas você já parou para pensar que isso poderia ter sido abortado? Esse homem ia se matar, eu ia estar lá em Pinheiro vivendo a minha vida e dizendo assim, não tem nada a ver com isso. E lá naquele grande dia, Deus ia dizer para mim, você foi responsável por um pastor que se matou. Eu disse, eu não. Ele disse, você foi. Cara, tu tem noção do que Deus está colocando dentro de você? Se você não botar isso para fora, você vai ser culpado. Aí você realmente será culpado. Então isso é muito sério. Você sabe quem é o nosso próximo? O próximo não é alguém que aparece em meu caminho. O próximo é alguém em cujo caminho eu me coloco. O mundo vê as pessoas como mais um. A religião vê as pessoas como outro. Mas o Evangelho vê as pessoas como o próximo. Fique em pé nessa noite. Tem algum homem de verdade aqui? Se é verdade o que você está levantando a mão e sinalizando, não tem mais jeito para o diabo. Ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu. Quem é você, pastor? Eu sou alguém muito simples. Deus só espera de você uma coisa: obediência. Obediência. Tenha coragem de se colocar na frente. O homem de verdade tem uma agenda alinhada com a agenda de Deus. Porque aquele homem, aquele sacerdote levita que saía do templo, não fazia parte da agenda dele socorrer aquele homem, mas era uma agenda do Espírito. O bom samaritano não tinha programado fazer aquilo, mas quando ele olha aquele homem, ele se coloca no caminho daquele homem. Eu quero orar com você nessa noite. Deus está procurando homens de verdade. Deus não está procurando sacerdotes, profetas ou levitas, Deus está procurando homens de verdade. Há muitos anos atrás, eu comecei a IBP. Na verdade, antes de começar a IBP, eu estava numa outra cidade, perto de Pinheiro. E eu tinha programado alguma coisa, e o Espírito Santo disse assim: eu quero que você faça outra coisa. Mas já estava tudo programado. Aí eu chamei minha esposa e disse para ela. Ela disse: meu filho, se Deus está falando contigo, ponto final. Eu tenho um amigo de infância, a gente jogou futebol juntos. Eu fui jogador de futebol amador na minha cidade, e ele jogava futebol comigo. E eu soube que ele estava usando droga. Eu chamei ele e disse: cara, eu quero te levar para te passar uns dias comigo na minha casa. Ele disse: não, eu não vou. Ele disse: vamos lá. Ele disse: eu não vou. Eu disse: vamos. Ele disse: Ribinha, deixa eu te falar uma coisa, cara. Você sabe quem eu sou? Eu disse: sei. Você é Márcio, meu amigo. Ele disse: não, eu não sou mais o teu amigo. Eu não sou mais aquele adolescente que corria contigo no estádio. Cara, eu sou um bandido. Ele disse: não, tu não é bandido, eu estou sabendo, tu está usando droga. Eu disse: não, cara, eu não só estou usando droga, eu sou traficante, eu tenho uma quadrilha aqui, a gente faz assalto. Não teve o assalto do posto X? Eu disse: sim, teve. Pois é, eu que estava lá, cara. Deixa eu te dizer, cara, você é um pastor e eu sou um bandido, e não vai pegar bem para um pastor andar com um bandido. Eu olhei para ele e disse: mas vai pegar bem para o bandido andar com o pastor. Anda comigo. Ele: não vou, eu vou te prejudicar, isso não vai dar certo, isso vai dar rolo, isso vai dar confusão. E aí, com muita luta,
a gente jogava futebol a cada 3 dias no estado da cidade. Eu consegui através disso levar ele. Ele foi, leu o meu primeiro livro que eu escrevi lá atrás. Leu o livro, estava no computador. E aí ele me chama e disse assim: Ribinha, vem cá. Isso que foi? Esse cara ora por mim. Gente, ele fumou quase 1 quilo de maconha dentro da minha casa e eu não sabia que ele tinha levado essa maconha. E ele disse, ora por mim. Eu disse, tá bom. Orei por ele. Ele disse, não, Ribinha, tu não entendeu, cara. Eu quero me converter. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Escute. Eu disse, vem cá, Márcio. Tu tens certeza que tu queres se converter? Se eu trouxer para ti agora uma cabeça de merla, você ainda vai querer ser crente? Ele respirou assim profundamente e disse, cara, eu quero. Eu orei com ele. Eu queria muito dizer para ti que aquele dia foi o último dia que ele usou droga. Não foi. Um dia a gente estava almoçando, ia almoçar, deu 11h30. Ele disse assim para mim, Ribinho, eu vou ali rapidinho. Eu disse, cara, não demora porque a Ayla vai já colocar comida. A Ayla é minha esposa. Tudo bem, 11h30, 12, 1, 2, 2h30, minha esposa olhou para mim e disse, e aí, Ribinha? Eu disse, minha filha, ele foi usar droga. No outro dia, 6 da manhã, eu pego uma moto que eu tinha e fui e encontrei ele no lugar. Gente, quando a Bíblia diz que o pródigo estava entre porcos, eu sei o que é isso, porque o ambiente que eu vi pareciam porcos jogados. Eu vi vários homens, de empresários a moradores de rua, jogados dentro de um quarto, pareciam porcos. O cheiro, que coisa horrível era aquilo. Eu levantei ele, pastor. Ele olhou para mim e disse, rapaz, o que tu está fazendo aqui? Eu disse, cara, sobe nessa moto e vamos embora daqui, por favor. E aí levei ele para casa. Quando eu levei ele para casa, minha esposa estava deitada ainda, eu levei ele para o fundo do quintal, coloquei 2 cadeiras. Ele disse para mim depois que ele tinha certeza que naquele dia eu iria dizer assim para ele, cara, vai-te embora daqui, tu não quer nada com Deus, tu não quer nada com a vida, vai-te embora. E aí eu comecei a ministrar a vida dele. Ele segurou no meu ombro de uma maneira assim furiosa e disse assim, cara, me deixa de mão, bicho, me larga, faz como todo mundo, desiste de mim, faz como todo mundo. Esse cara, eu não desisto de ti. Ele disse, eu sei porque tu não desiste de mim, porque você tem pena de mim. Esse cara, eu não tenho pena de ti não. Isso o que é então? Esse cara, eu acredito que um dia, eu só não sei quando, mas um dia eu vou colocar a minha mão na tua cabeça e eu vou te consagrar ao ministério pastoral. Eu acredito nisso e é por isso que eu estou investindo em você. Escute, escute. Tudo bem, ele se ajoelhou, se reconciliou, nunca mais usou droga. Em 2013 eu consagrei a primeira leva de pastores do meu ministério. Dentre eles consagrei um irmão de sangue. Mas confesso a vocês que até hoje eu nunca vivi uma emoção tão forte. Eu quase não conseguia ficar em pé, Ricardo. Minha esposa quase morrendo de chorar, porque só uma mulher como a minha esposa, meu Deus, para entender uma situação dessa. Ela perdeu a privacidade dela durante um bom tempo, porque ele morou na nossa casa. E ela chorava muito, e eu olhava para ela, e a gente chorava demais, e eu me tremendo. Quando eu coloquei a minha mão na cabeça dele, eu consagrei aquele homem ao ministério pastoral. Os anos se passam. Um dia ele me liga, pastor, tu tá onde, pastor? Eu disse, cara, eu tô aqui na rua resolvendo alguma coisa aqui. Ele disse, cara, corre pro hospital agora. Isso o que foi? Ele disse, pelo amor de Deus, corre para cá e traz a pastora. Não deu nem tempo de eu ir em casa, eu fui direto para o hospital preocupado. E aí ele me abraçou assim, disse, cara, entra aqui, pelo amor de Deus, entra aqui, fez todo o suspense. E aí quando eu entrei no quarto do hospital, havia uma mulher deitada no leito, um berço do lado, e um bebezinho chamado João Guilherme. E quando eu olho aquilo, eu sinto um pingo cair no meu braço, 2 pingos. Quando eu olho, ele está chorando. Ele disse, a primeira pessoa que eu quero que veja meu filho é o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa de um título para fazer a obra de Deus. Você precisa de paixão por Jesus. Você não precisa de um púlpito. Você precisa de um coração. Você tem uma cidade inteira para fazer a obra de Deus. Onde estão os homens de verdade que Deus vai usar?
para restaurar suas casas, para restaurar sua cidade. Eu quero orar com você, homem de verdade. Fecha teus olhos e dá o teu melhor. Teu lugar aqui. Yeah! Espírito de Deus, Espírito Santo, faz em nós, através de nós, para a glória do teu nome. Leva, chora, canta, lava. Oh, Espírito de Deus, age nesse lugar. Toma o teu lugar, Espírito. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Alinha o céu com a terra. Alinha o céu com a terra. Toma o teu lugar aqui. Os céus e terra se encontram alinhados em seu plano. O universo estremece do leão, ungindo todo. Céus e terra se encontram alinhados em seu plano. O universo estremece do leão, ungindo todo. Como Sansão, não queremos fazer sozinhos, não queremos fazer sozinhos, que tu possas fazer através de nós. Homens de verdade estão se levantando. Eu quero ser um homem de verdade para minha esposa, eu quero ser um homem de verdade para os meus filhos, eu quero ser um homem de verdade para a minha cidade, Espírito Santo. Eu quero ser um homem de verdade. Eu me responsabilizo nessa noite pela minha família. Eu não me responsabilizo somente hoje porque eu sou o pai, mas um dia eu fui filho. Um dia o Senhor me levou ao teu evangelho. Eu era filho do seu Zé e da dona Mocinha. Eu não tinha função de liderança naquela casa, eu era um filho, mas o Senhor fez de mim um homem, e eu me responsabilizei pela minha casa, e vejo hoje minha família te conhecendo. Obrigado, Jesus. Homens de verdade que vão se responsabilizar,
Talvez eles não são os culpados de muitas coisas, mas serão responsáveis daqui para frente. Porque a síndrome do homem caído é o homem que bate no peito e diz: isso não é responsabilidade minha. Mas a marca de um homem nascido de novo é um homem parecido com Cristo, que disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Todas as vezes que um homem se ajoelha e ora e diz: eu me responsabilizo pela minha família, um homem parecido com Cristo está se levantando. Ó Deus, eu sei que o Senhor ainda vai falar muito nesse lugar, muito, que cada palavra liberada aqui possa ativar algo dentro de nós. Espírito Santo, Espírito Santo, nos ajuda. Querido, eu queria te pedir uma coisa, eu não sei se você tem condições, se você puder, eu queria que você se ajoelhasse no lugar que você está. Quando a gente se ajoelha, um homem de 1,5 metro e um homem de 2 metros, eles ficam praticamente do mesmo tamanho. Vamos nos nivelar todo mundo aqui. Eu quero que você faça uma oração nessa noite. Talvez você é o pai, talvez você é o esposo, ou talvez você é apenas um filho, talvez você é apenas um adolescente. Mas a pergunta é se você é um homem de verdade. E se você é um homem de verdade, você é responsável por sua família. Então, como alguém responsável, ore pela sua casa. Ore. Peça ao Espírito Santo que nós sejamos dependentes dEle. Céus e terra estão se alinhando. Essa canção, irmãos, essa canção é uma profecia. Essa canção é uma profecia. Céus e terra estão se alinhando. O universo está estremecendo. E há um leão rugindo do trono. Todas as vezes que um homem na terra alinha o seu coração aos céus, todas as vezes que alguém se interessa na terra por aquilo que os céus se interessam, o universo estremece e algo acontece. Ore, 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 ore. Talvez a oração que você tem que fazer hoje não é pelos teus discípulos, é pelos teus filhos. Talvez a oração que você tem que fazer hoje é pela tua esposa. Talvez a oração que você tem que fazer hoje não é uma oração que você tem feito nos últimos tempos. Que o Espírito sugira o que você tem que orar. Deixa o Espírito sugerir a tua oração. Espírito, ora em nós. Eu sei que esse congresso não é para uma cidade. Esse congresso não é para o Maranhão, porque tem gente aqui de outros estados. Esse congresso aqui é para o Brasil. Deus está procurando homens de verdade. Deus está procurando homens de verdade. Choralaba chorere cantaralaba. Choralaba chorere. Você pode se levantar.
Eu chamo o pastor. Olha aqui. Gente, se alguém pode dizer isso para vocês, sou eu. Eu posso dizer isso assim com muita verdade. Deus não está procurando um homem talentoso. Deus não está procurando um homem capacitado. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz uma oração no monte. E foi a primeira vez que eu li esse texto que eu preguei hoje. E eu fiquei impressionado com a ideia de um Deus que não achou ninguém. Eu lembro que eu não sabia de nada. Eu disse assim: Deus, o Senhor ainda está procurando o homem? Deixa eu te falar, Deus. Se o Senhor está procurando o homem para mudar a minha cidade, e se serve um garoto de 16 anos que não sabe nada, se serve eu, para de procurar essa pessoa agora. Eu disse assim: Deus, eu estou disposto a qualquer coisa por isso. O que eu vou te falar agora, eu quero ser honesto. Eu não vi e não ouvi. Foi só uma impressão. Eu tive uma impressão que Deus se levantou do trono dele e disse assim: como é que é, rapaz? Se tu é macho, se tu é um homem de verdade, diz de novo. É verdade, gente. Estou falando. Eu lembro que eu repeti. Eu disse: Deus, eu falei bem baixinho: Deus, se serve alguém como eu, para de procurar essa pessoa. Irmãos, eu não tenho muitas competências. Agora eu quero ser honesto contigo. Eu desejo muito, 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 um dia, e eu espero que seja os meus 90 para frente, mas um dia eu não vou estar mais aqui. Essa certeza todos nós temos. E tudo o que eu desejo é que Deus faça toda a vontade dele. Um dia eu estava escrevendo com uma caneta lá em casa, e a caneta falhou. Quando uma caneta falha lá na Baixada, a gente tem umas técnicas. A gente começa a chupar o bico da caneta, começa a bater assim, para ver se a tinta volta. Vocês já fizeram isso ou não? E aí eu comecei a bater e não teve jeito, foi embora a caneta. Quando eu coloquei a caneta do lado, o Espírito Santo disse para mim: você é como essa caneta. Eu parei assim, ele disse: você é como essa caneta. Um dia você vai esgotar e não vai ter mais nada. Você vai morrer. E naquela hora o Espírito Santo disse assim: vocês, Ribinha, escreve com canetas. Eu escrevo com homens. Ah, cara, eu estou falando é sério. Um dia eu vou voltar aqui e meus cabelos não vão estar desse jeito. Eu peço a Deus que vocês me vejam pregando com essa mesma convicção. Até lá, até lá, até lá, até lá. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Se você foi ministrado mesmo pelo Espírito Santo de Deus, dá uma salva de palmas muito maior do que essa. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Pode acender as luzes. Pode sentar um pouquinho, queridos, por favor. Já vamos encerrar. É só 2 minutinhos da sua atenção. Amém. Acende as luzes, por gentileza. Glória a Deus. Cadê os... tem pastor. O pastor está lembrando que o pastor Ribamar tem um livro. Está à venda ali na livraria, pastor? Está à venda ali na livraria. Você pode procurar no final do culto.
Cadê os homens de verdade da El Shaddai aí? Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão devidamente convidados a ficarem um pouco quando o culto terminar e organizar as cadeiras, dar uma limpada aqui, ok? Amém? Convocação aí do seu pastor. Muito bem. Queridos, nós temos um quiosque aqui fora do Instituto Lugar de Ajuda. Tem uns lanches gostosos lá. Nós gostaríamos de convidar você a contribuir com o Instituto Lugar de Ajuda, lanchando ali. Você vai estar ajudando muita gente que está sendo assistido pelo Instituto. Amém? Glória a Deus. Amanhã a conferência começa às 16 horas. Começa que horas? 16. Mas sabe qual a hora boa de você chegar aqui? Às 15. Às 15 já vai estar aberto, prontinho. Então chegue às 15, porque às 16 pontualmente começará. Então se você puder chegar um pouco mais cedo, e aí você não vai atrasar e atrapalhar a conferência. Então às 15 horas já está aberto a igreja, você pode vir para cá e às 16 pontualmente inicia. Amém? Glória a Deus. O pastor Renato tem mais um aviso aqui, só um minuto. Hoje Deus, graça e paz. Irmãos, amanhã pela manhã, nós teremos a nossa reunião de pastores. Ei, Matias, tu está aqui, né, meu filho? Tu é lembrança que o poder de Deus existe. Toda vez que um bêbado entrar em uma congregação, lembre que Deus está relembrando que Ele é bom. E que um dia eu vou te ver livre, como eu vi o Raimundo. Raimundo está onde? Raimundo assistiu dezenas de culto bêbado. Se tornou funcionário da igreja, graças a Deus. Matias já conhece todos os nossos centros de recuperação. Pastor Eli está virando crente todo dia. Mas um dia, Matias, nós vamos te ver livre no nome de Jesus. Irmãos, amanhã pela manhã, 8h30, nós, os pastores, somos obrigados a estar aqui. Mas só que de 10 horas em diante, é que vai ser exclusivo para pastores. Pela manhã, o pastor Silvio, lá do Nepal, ele é um dos homens mais obedientes que eu conheço. E na medida que eu vi a palavra, eu digo, Senhor, eu conheço alguns homens de verdade, e Silvio é um desses homens. O nível de renúncia desse homem naquele país, você não faz ideia desses anos que trabalhando com resgate de meninas. Resgate de meninas que são vendidas para prostituição, crianças. Mas agora no encontro de pastores, na MCM, ele trouxe uma palavra extraordinária, de consolo, de encorajamento. E essa palavra não é só para pastor. Então, 8h30, os pastores vão estar aqui. E qualquer outro homem que queira estar. A palavra é para todos nós. Lá para as 10 horas, é que aí nós vamos ter uma conversa com os pastores. E aí não é bom você ficar não, porque nós... Você também pode ficar. Uma palavra para nós é direção ministerial. Mas 8h30 da manhã, obviamente, nós vamos estar aqui, os pastores, pastoras, todo mundo. E o pastor Silvio também vai falar para nós à tarde. Mas venha, você vai ser encorajado por Deus nessa ministração da manhã. Nós, os pastores, vamos estar aqui 8h30 da manhã. Mas eu quero fazer o desafio de você estar aqui. Principalmente você que já deixou cidades para estar aqui. Cara, aproveita. Porque o Senhor está fazendo algo grande aqui. Aleluia. E agora um profeta chegou perto de mim e disse, quando ajoelhamos, uma grande onda veio. E ele percebia que tinha água no joelho, no tornozelo, na cintura. Mas uma grande onda de Deus vinha sobre nós. E eu tenho certeza e convicção que Deus está fazendo algo nesses dias. A palavra de Deus nos confortou e nos confrontou. Pegue o conforto daquilo que você já é, mas pegue o confronto de onde o Senhor quer lhe levar. E você precisa ser prático, didático. Vá dizendo, Deus, eu quero ser esse homem de verdade. E vá tomando algumas posições. Uma palavra antiga, nós não chegaremos a nenhum lugar se não tomarmos uma decisão diferente daquela que tínhamos tomado.
Talvez você veio para reforçar algo que já é, mas eu tenho certeza e convicção plena no meu espírito que nenhum de nós sairemos a partir de hoje da mesma forma que chegamos, confortados e confrontados para um novo desafio. Ninguém é tão bom aqui que não tenha sido tocado pela palavra de Deus, e ninguém aqui é tão ruim que não tenha encontrado um conforto de Deus em alguma palavra dessa. Aleluia. Deus me disse algumas coisas para o senhor na hora da ministração. Lhe digo já daqui a pouco. Aleluia. Mas, irmãos, eu quero fazer uma coisa que o Espírito está me pedindo. Eu sei que tem homens aqui que estão desejosos de ser homem de verdade, mas primeiro precisa conhecer o homem verdadeiro, que é Jesus. É só por causa dele, é só através dele, e não há como nenhum homem conseguir ser esse homem de verdade, se não for por Jesus. E tem homens aqui que estão longe dele, que dentro de você está uma agonia, um desespero, uma fome, uma vontade, mas Jesus é o realizador, o possibilidade, aquele que vai gerar a possibilidade de você se tornar esse homem de verdade. Você que veio aqui hoje, que ainda Jesus não é o Senhor da sua vida, ou está fora da presença dele, e que quer hoje fazer essa aliança, renovar essa aliança. Talvez você é um daqueles que, se o Wesley estivesse cantando em outro lugar, não estaria aqui, sei lá. Mas eu quero orar por você nessa hora, você que veio hoje aqui e quer renovar a sua aliança com Deus. Faça um sinal onde você está. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Vem cá, chega aqui à frente. E você que está entregando sua vida para Jesus, aleluia, aleluia, Matias. Fica aí mesmo, antes. Pastor, senta aqui. Tu não sabe o que é que ficou perto do pastor. Aleluia, aleluia. É, meu filho, fica aí. Tu sabe o que é tolerar bêbado. Vem cá, vamos ficar em pé. Você que levantou a mão, vem cá. Vem renovar uma aliança com Ele. Sai do teu lugar. Homem de verdade conhece e tem intimidade com Ele. Com Ele. Meu Deus, louvado seja o Senhor. Não se acanhe não, irmãos. É renovando alianças que nós caminharemos para uma realidade nova. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Senhor, eu quero quebrar agora toda religiosidade, repreender e proibir esse lugar, e eu quero declarar liberdade para os que têm fome do Senhor. Sai do teu lugar. Se o Senhor lhe falou, vem cá. Vem, porque hoje é dia de renovar a aliança. O Senhor tem uma realidade nova, um futuro novo. Se Ele falou com você, vem cá. Aleluia. Ninguém vai perguntar por que você veio, não. Aleluia, 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 aleluia. Os que estão aqui à frente, repita comigo. Diga assim. Diga: Senhor, eu estou aqui. Me perdoa por tanto atraso. Diga: Senhor, me perdoa por tanto atraso, mas eu estou aqui. Me perdoa pela desobediência. Me perdoa, Senhor, por fazer minha vontade. Agora, Senhor, me restaura, me liberta e me levanta para ser um homem de verdade, no nome de Jesus. Eu vou orar por vocês. Doce Espírito de Deus, nós quebramos no nome de Jesus toda a corrente da impiedade, da injustiça. Rompemos no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus, eu declaro um novo tempo na vida desses homens.
Eu declaro novo tempo. Eu declaro novo tempo. Eu declaro novo tempo. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Aleluia! Diga comigo, sejam bem-vindos à família de Deus para trabalhar. Aleluia! Quem está aqui nessa reunião que tem uma filha? Quem está aqui que tem uma filha? Levante a mão. Uma delas está orando pelo pai que está aqui. Aleluia. A gente sabe, pessoas que estão assistindo na internet, e uma filha botou lá, meu pai está aí, e eu estou orando por ele agora. Aleluia. Os que nunca tinham aceitado Jesus, nunca eram crentes, tem alguém aqui desse que vier à frente? Tudo já era. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, uma filha está orando por nós. Ela compreendeu que ela é responsável. Ela não tem culpa dos patifes dos pais dela, dos irresponsáveis, dos raparigueiros, dos cachaceiros, dos mentirosos, dos desonestos. Mas filha gera pai. Mas olha aqui, irmãos, quem gera filho somos nós. Nós somos temos a semente. A semente sai de nós. É bom uma filha orar por um pai, mas em nome de Jesus, que você seja intercessor dos seus filhos. Aleluia. Ontem meu filho me lembrou uma coisa, brincando, mas ele lembrou. Você vai me dar tal coisa, porque você tem um voto, que tudo que eu pedisse a respeito de Deus, você ia me dar. Ele estava relembrando uma promessa que ele sabe que eu tenho. Seja intercessor da sua casa. É lindo uma filha orar por um pai, mas é nossa responsabilidade orar por eles. Aleluia. Que você seja chamado homem de verdade, porque ora ao Senhor. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Eu não sei se nós vamos fazer isso ainda. Eu não sei se nós vamos. Pastor Ribinha vai embora a que horas? Vem cá. Vem cá, pastor Ribinha, os discípulos dele. Aleluia. Vamos orar por eles, irmãos. Eles vão embora. Eles só ficam um domingo fora da igreja e nós vamos orar por ele. Eu vou pedir talvez o que mais distante veio aqui é o pastor Carlos, que veio de São Paulo. Tem alguém mais longe? Não? Ainda trouxe um grupo de gente. Ele vai pedir para vocês. Peça por esse homem de Deus. Sua mão deve estar limpa já. Estenda para cá. Ó Senhor nosso Deus. Ó Papai, nós te amamos, ó Pai, e agradecemos pela vida do teu filho entre nós, ó Pai, compartilhando a tua palavra. Nós só temos a te adorar, e o nosso coração se abre diante do Senhor para agradecer por esta vida, Deus, por esse direcionamento que o Senhor tem nos dado esses dias, e ter levantado homens, ó Pai querido, cujo coração é santo, cujo coração está dizendo diante do Senhor: usa-me, eis-me aqui, Senhor. Deus, obrigado por nos trazer de tão longe e receber esta palavra de conforto, mais um confronto tão tremendo para as nossas vidas, Senhor. O Senhor está fazendo algo no Maranhão, mas está fazendo algo na nossa nação. E lá em São Paulo o Senhor está levantando, ó Pai. O Senhor nos trouxe aqui para ouvir esta palavra. Agradecemos por esse coração, um coração que se dispôs, ó Pai, a ser usado pelo Senhor há tantos anos. E o Senhor nos trouxe hoje aqui, ó Pai, preservou esse homem a trazer essa palavra, ó Pai, a tantos estados dessa nação. Eu só tenho que te agradecer por estar aqui, ó Pai, ouvir a tua palavra e conhecer esse homem. Obrigado. Preserva, ó Pai, com essa mente, com esse coração, com esse espírito, ó Pai, que o Senhor tem levantado nesta nação. Homens assim, ó Pai, vão fazer diferença nessa nação. Homens de um coração voltado para o Senhor. Nós te agradecemos, nós oramos, nós o abençoamos,
a vida dele, a vida de sua família. Preserva, ó Pai, preserva, para que ele seja levado a tantos lugares, Senhor, além desta nação, a outras nações. Preserva o ministério, os recursos que o Senhor tem derramado sobre ele, ó Pai. Dá-lhe vidas, dá-lhe anos, dá-lhe saúde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por esta vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações, a alegria, a unção, o poder do Santo Espírito de Deus, depois sobre Ribinha, seus discípulos, sobre cada homem aqui reunido, sobre cada pessoa que ouve, que está ouvindo e que vai ouvir essa palavra, e sobre toda a igreja de Deus espalhada em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia. Irmãos, olha aqui, homens,